estranho. Venha conferir o que temos aqui. Tenho certeza que não encontrará outro com melhores mercadorias. Nós temos lendas, mitos, contos e causos. Temos histórias de paixão, comédias descabidas e novelas no ar. Então está procurando algo para deixá-lo com medo? Você tem bom gosto. Vejo que você tem muito bom gosto. Confesso que entendo pouco dessas emoções humanas, mas... Enfim, temos todos os tipos das mais arrepiantes histórias. De lugares inexploráveis em galáxias mortas, ao fundo do oceano com deuses afogados e até algumas histórias envolvendo a rotina de um escritório. Claro, você quer histórias reais. Se aproxime então, infante. Venha. Tenho aqui algumas coleções de histórias que são pura iguaria. Tem um site, um espaço online. Vejamos como se chama mesmo. É Mundo Freak. Isso. Alguns ouvintes mandam relatos e eles leem no ar em seus programas. Esse você já acompanha. Entendo. Quer algo novo então. Algo inédito. Isso vai custar caro. Nós aceitamos o valor em almas ou força vital. Ou quem sabe, você não compartilha suas histórias comigo e se elas forem boas, será um ótimo pagamento. Vejamos, temos aqui algo muito especial. Sim, histórias perdidas e há muito esquecidas. De um grupo de pesquisadores em uma faculdade do sul. É um material de excelente qualidade. E o melhor de tudo, elas são completamente reais. A primeira delas se chama Homenzinho. Eu já li todas as histórias desse site, e tem algumas que realmente são aterrorizantes. Mas todas as coisas que já aconteceram comigo foram bem calmas, com exceção de algumas. Eu tenho muitas histórias que dariam para te deixar ocupado por muito tempo, mas aqui vou falar só uma delas. A minha primeira experiência com o sobrenatural foi quando eu tinha 12 ou 13 anos. A minha melhor amiga, Mônica, tinha vindo dormir em casa. Mas como em casa os meus pais não impunham uma hora para dormir, nós ficávamos acordadas a noite inteira. Nós decidimos ver TV na sala, deitadas de barriga no chão. Então peguei um cobertor que estava no sofá e cobri nós duas. Depois de uma meia hora vendo TV, eu notei pela tela da TV que tinha alguém sentado atrás da gente, embaixo do cobertor. Na hora, eu pensei que fosse meu irmão ou a minha irmã, querendo ficar com a gente, como sempre. Então eu soltei o verbo, gritei e falei para eles caírem fora, ainda pensando que era algum dos dois. Até que os dois entraram na sala e me mandaram ficar quieta. Então eu achei que talvez fosse a minha amiga que estivesse com o pé levantado e que isso estava criando a ilusão. Eu dei um tapinha no ombro dela e falei: Mo, você podia baixar a perna. Está deixando entrar ar frio debaixo do cobertor. Ela olhou confusa para mim e falou: Meu pé não tá levantado. Então o que é isso? Eu perguntei bem baixinho para ela. Nós duas nos viramos para trás, bem devagar, ao mesmo tempo, e vimos o que parecia ser os traços de alguém bem pequeno, sentado entre a gente, do lado das nossas pernas. Na hora nós pulamos, começamos a gritar e jogamos o resto do cobertor em cima da figura, apenas para ver ele caindo no chão vazio, sem ninguém lá embaixo. Nem preciso dizer que a minha amiga nunca mais voltou para dormir em casa e contou para todo mundo na escola que a minha casa era assombrada.
medo de um visitante curioso. Não se fazem mais jovens como antigamente, não é? Daquele tipo que ia passear com as fadas nas florestas escuras da antiga Europa e nunca mais voltavam. Bem, temos uma aqui que também vale peso de ouro, com um nome bastante peculiar. A história é Desculpa, Jorge. Vamos voltar para 1970. Algumas garotas do colegial, minhas amigas, e a minha irmã mais nova, prontas para se divertirem e assustarem. Qualquer pessoa que já brincou de evocar espíritos sabe que crianças adoram trapacear. As minhas amigas não eram exceção. Alguém sempre empurrava o copo pro sim, se a pergunta envolvia a paixão do dia daquela pessoa. Uma noite decidimos parar com as coisas infantis e fazer uma coisa mais séria. Implementar um sistema que dificultasse, se não tornasse impossível, trapacear. Nós pegamos uma cartolina e escrevemos todo o alfabeto, formando assim, sabe, uma meia-lua de letras? E no meio da cartolina um sim e um não. Uma pessoa foi selecionada para ser o canal, ela que manipularia o copo. Muito bem vendada, colocamos ela na frente da cartolina com as letras de ponta cabeça da posição que ela estava. Uma outra pessoa era a questionadora. Ela ficaria sentada na frente para o canal e faria as perguntas. O resto de nós seríamos as observadoras, escreveríamos em cadernos tudo que fosse escrito pelo copo. Ficou tudo em silêncio quando nos sentamos e apagamos a luz do quarto, só deixamos algumas velas acesas. O único som que se ouvia era o copo sendo suavemente deslizado sob os dedos do canal. A questionadora perguntou se havia algum espírito que gostaria de fazer contato. Nada aconteceu de imediato. Mas então o copo soletrou, letra por letra. S-I-M. Nota, o copo não foi direto para o sim que tinha escrito na cartolina, soletrou. Nós não falávamos para o canal o que tinha sido a resposta. Ela não parecia estar tendo muitos problemas para soletrar de cabeça para baixo e vendada, ou pelo menos é o que parecia. Será que o nosso experimento tinha dado certo? Será que alguma coisa estranha estava realmente acontecendo? Depois foi pedido que o espírito se identificasse. Na hora foi soletrado lentamente. Jorge. Jorge parecia estar tendo problemas para soletrar o que respondia. Às vezes cometia algum erro gramatical, pelo que parecia, ele tinha sido pouco instruído. Estava ficando tudo bem estranho. As mensagens estavam ficando cada vez mais complicadas, ficando uma coisa que alguém não conseguiria soletrar vendado de ponta cabeça, sabe? Além de alguns cochichos e o barulho do copo escorregando na cartolina, nenhum outro som era ouvido. Enquanto Jorge ia contando a sua triste história. A sua família inteira, incluindo ele, morreram rápido de febre e de tanto vomitar. Cólera, talvez. Ele falou que a casa estava ficando escura e fria, e que ele era o último membro da família ainda vivo, e que ele estava ficando muito doente. Ele falou de cortinas balançando, vento frio entrando pela janela. Não consigo levantar. Alguém vem me ajudar. Nesse ponto a gente já estava começando a ficar bem nervosa e com medo. De repente, o copo deu um susto na gente. Se moveu bem rápido. Nesse ponto, o canal, que estava vendado, parecia ter perdido o controle total dele. Soletrava sem parar. Pecadores, parem com isso. Pecadores, parem com isso. Pecadores, parem com isso. Pecadores, parem com isso. Então é claro que nós paramos, depois de mandar o Jorge embora. Quando olhamos a cartolina, ela estava toda arranhada. Olhamos a beirada do copo e vimos que estava todo áspero, como se tivessem lixado mesmo. Algo impossível de fazer simplesmente passando o copo em cima de uma cartolina sem trincar ele. Nós jogamos a cartolina e o copo fora e nunca mais fizemos aquilo de novo. Desculpa, Jorge. Conversar com os mortos é sempre muito divertido, não acha, forasteiro? Então, precisa de mais uma ou já está satisfeito? Que cliente valioso você é. Gosto de quem não se satisfaz facilmente. Eu também sou assim. Vamos então vasculhar mais um pouquinho. Alguma coisa para encerrar nossa pequena transação. Bem, essa história é excelente para o fim de tudo. O nome dela é... Um preço muito caro. Eu sempre fui sensível a acontecimentos estranhos, desde que eu era criança.
Eu sempre acreditei no paranormal e o que aconteceu no meu apartamento me confirmou isso. A minha nova casa era esplêndida, mas eu mal sabia que esse sentimento logo passaria. Primeiro, eu comecei a ouvir barulhos. Parecia que tinha alguma coisa arranhando meu armário por dentro. Portas abriam e fechavam e passos pelos corredores. Eu sabia que não estava sozinho, mas eu nunca imaginei que eu teria que me preocupar com a minha segurança. Quando tudo começou, eu pensei que não era nada demais. Então as coisas começaram a acontecer mais regularmente e foram ficando cada vez mais peculiares. Uma vez minha namorada foi para casa e foi assistir TV, enquanto eu estava na cozinha. Ela falou que enquanto estava deitada vendo TV, parecia que tinha mais alguém na sala com ela. Um ar frio se concentrava em volta dela. Então, do nada, uma mão deu um soco na cara dela. Ela levantou na hora e olhou em volta, mas não tinha ninguém lá. Só ela. Uma semana depois, eu voltei para o apartamento depois do trabalho e ele estava completamente revirado. Mas nada tinha sido roubado. Eu fiquei completamente confuso. A polícia veio investigar a minha casa, mas não acharam nada. Não tinha sinal nenhum de entrada forçada e só eu tinha a chave do apartamento. Eu cheguei a uma conclusão. Eu estava sendo assombrado por um espírito que não estava muito feliz. Outro mês se passou sem que nada estranho acontecesse. Eu achei que as coisas tinham se acalmado, mas então ele me atacou. Eu estava andando pelo meu apartamento quando eu senti um vento gelado passar por mim e uma mão segurar o meu ombro e me empurrar com tudo para trás. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Felizmente não me machuquei muito. Minha cabeça passou alguns centímetros da mesinha que tinha no meio da sala. A esse ponto eu já comecei a me preocupar comigo. Eu já não me sentia seguro em casa. Foi então que as vozes apareceram. Eu vou acabar com você. Eu quero cortar você. Eu vou acabar com você. Eu quero cortar você. Eu tentei muitas coisas. Caminhadas, música, yoga e outras atividades, mas nada conseguia me distrair. Eu não consegui me livrar daquelas vozes. A essa altura, muitas pessoas já tinham me aconselhado a sair do apartamento. No entanto, eu estava curioso demais. Eu já tinha ido longe demais. Eu ficava a noite inteira acordado, prestando atenção em cada movimento que eu via no escuro. Cada som que eu ouvia pela casa. Eu estava obcecado e não havia nada que eu pudesse fazer. Sempre que eu ia para o depósito na garagem, pegar ou guardar alguma coisa, as vozes apareciam e ficavam cada vez mais nítidas. Eu segui elas até um quartinho no fundo da garagem. Eu abri a porta e as vozes pararam de repente. Eu acendi a luz e ela piscou algumas vezes, então apagou de vez. O quarto estava completamente escuro. Eu abri mais a porta para a luz da garagem iluminar lá dentro e entrei. Não havia nada de incomum com o lugar. Só algumas vassouras velhas, alguns rodos, algumas caixas. Quando eu estava saindo, eu vi uma sombra, que na hora eu vi que não era minha. Eu saí correndo e voltei para o meu apartamento e notei que tinha algo a mais nessa história toda que eu não sabia. Eu comecei a falar com os outros moradores do prédio sobre o assunto, sobre o que acontece dentro dele, mas sem ser muito direto. Um ou outro arriscou falar alguma coisa, que também já tinha notado algo de estranho, até que um dia, finalmente, um dos moradores mais antigos do prédio me falou algo. Ele me falou que há um bom tempo atrás, tinha acontecido um assassinato seguido de suicídio lá naquele quartinho na garagem. Depois disso, tudo se encaixou e na minha cabeça se formou uma tragédia esquecida. As vozes que eu ouvia eram a do assassino perseguindo a vítima dele. Pelo que esse senhor me falou, as duas pessoas que morreram eram um casal. O homem acabou descobrindo que a mulher dele estava traindo ele e pretendia largar ele e fugir com um amante. Só que ela estava para pagar um preço muito caro por isso. No desespero, o homem acabou matando ela, e depois ele entrou em pânico e acabou se matando também. Até os dias de hoje, o assassino deve estar vagando pelo seu mundo solitário e sombrio, lembrando das suas últimas palavras escritas em um pedaço de papel que foi encontrado mais tarde na parede do depósito. Se eu não posso ter ela, então ninguém mais pode. Está satisfeito?
Como não estaria com produtos de tamanha qualidade, não é? Vamos, eu não tenho o dia todo. Sabe como são essas pequenas vendas planares no meio do nada? Nunca pode ter mais gente ou o proprietário fica louco conosco. Você queria mais? É uma pena, pois apenas 3 é o permitido. Preciso ir agora. Preciso me retirar para pegar outras histórias. Já que você precisa pagar pelos produtos, que tal começarmos por você? Obrigado. Que ótimo sabor de história.